Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para bater um papo com André Dilewski, um amigo que ficou amigo meu por ser amigo do meu filho desde 10 anos, 11 anos de idade, né, André? Muito É, tempo. Posso falar que eu vi crescer, esse eu vi. E eu estou para falar aqui com vocês sobre carreira do técnico. No caso do André, é um engenheiro que faz uma carreira muito bonita, muito precoce, e com 31 anos, André, 31. 31, é country manager de uma empresa de tecnologia, uma carreira muito bem sucedida, e eu vejo que é uma grande dificuldade dos meus clientes, meus contatos aí nas empresas que eu presto serviço, que é essa migração da carreira estritamente técnica, né, na hora de fazer o famoso Y, de como se tornar um gestor, um líder de equipe, um líder de negócio, que é a evolução do líder de equipe. E você deve ter muita história para me contar, eu sei que tem, e a gente vai explorar um pouco aqui. Eu queria que você se Perfeito. apresentasse como você gosta de se apresentar e também falando profissionalmente o que você faz, quem é você. Fala aí para a nossa audiência, André. Boa tarde. Beleza. Boa tarde, Luiz. Tudo bom? Bom, fazer a apresentação mais clichê, né? Meu nome é André Dilewski. Eu sou formado em engenharia elétrica, com ênfase em computadores. Segui esse lado, parte de TI, etc. Fui fazer um mestrado na Alemanha por 2 anos em TI, em desenvolvimento de software. Voltei para o Brasil. Recentemente fiz um MBA em gestão de empresas e pessoas pela FGV. E, bem, basicamente esse é o meu currículo acadêmico e de cursos, tá? Atualmente, como o Lu já disse, eu sou o Country Manager da RTB House, que é uma empresa de EdTech, né, de retargeting online digital, tecnologia para marketing digital, basicamente. Eu estou à frente do negócio aqui no Brasil, então eu lidero toda a operação brasileira, toda a parte financeira, enfim, técnica, vendas, comercial, etc. Pessoal, Basicamente é isso. pessoas, Pessoal também. Pessoas, com certeza, é. Hoje em dia, atualmente, a RTB aqui no Brasil, a gente está com mais ou menos umas 35 pessoas. Diretamente reportando a mim, são 7 pessoas, e aí as outras pessoas estão indiretamente reportando a mim. Né? que legal. André, qual que é a dificuldade que você sentiu quando teve essa decisão? Eu, de alguma forma, participei disso nas conversas nossas lá atrás, de, de fazer mais um curso. E eu lembro, quando você queria fazer esse MBA aí, a sua dúvida era se você fazia um MBA numa escola de tecnologia. Eu falava para você, não, André, pô, mais um de tecnologia, não. E é uma Sim, coisa que eu falo muito com meus clientes, mas de forma mais empírica. Não tinha experiência que você teve, por exemplo. O que sim. você, em que você pode valorizar, o que você pode reconhecer de valor diferente de ter ido para uma escola de gestão não voltada para a tecnologia? Eu, assim, como engenheiro, todo o background foi técnico, né? Então, pelo menos na minha carreira, foram poucas oportunidades que eu tive realmente para ter contato com cursos mais de humanos, né? Às vezes você tem lá no mestrado, no próprio bacharelado, mas não é tão presente quanto realmente fazer alguma coisa, um MBA específico voltado para essa área. E é claro que aí, pelo menos na minha visão, fazer em uma faculdade que tem a especialização, tem o reconhecimento, já está mais estabelecida dentro desse assunto, desse tópico, é muito mais fácil, talvez, de entender, ou até mesmo até mais nem reconhecido, né? Acho que não é nem esse o ponto, mas é mais didático, eu diria. Então, todo o valor, pelo menos que eu vi dentro do MBA especificamente que eu fiz, obviamente que tem muitas áreas para serem tocadas, muita coisa para ser aprendida e não tem tempo suficiente, mas é realmente ter esse conhecimento, pelo menos
a macro, né, o macro nível, para depois, aonde você precisa, reconhece que precisa ir mais fundo, você pelo menos já tem um recurso fácil ali para ir atrás. Sabe pelo menos aonde buscar, né? Eu Exatamente. tenho um vídeo no meu canal do YouTube que o título, se não me engano, é Por que não mais um curso técnico? Então, eu sempre falo para os meus clientes, né? A pessoa quer, eu quero me especializar e faz mais um curso técnico, e mais um curso técnico, e mais um curso técnico. E chega um momento da carreira que não é teu conhecimento técnico, a tua capacitação técnica, não vai ser o diferencial para você continuar progredindo na carreira. Quer dizer, vai ser sempre muito bem-vindo, quanto mais bem informado você for, mas se não adquirir essas outras competências, e mais especificamente falando da minha área, vindo da área de humanas, e eu falo especificamente de três tipos de relacionamento. Os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos de grupo, de equipe e gestão do relacionamento com o cliente. Então, você tem os relacionamentos interpessoais, tem 360 aí, em todos os níveis dentro da empresa. Relacionamento de equipe é você com a sua equipe e equipes com equipes. E o relacionamento com o cliente é mercado, né, meu? Não é um cliente, é como você se relaciona com o mercado. E o técnico tende a mergulhar muito na especialidade dele e ficar meio alheio. E quando eu quero ser mais agressivo, eu falo que fica meio alienado, mas não é o caso aqui. Mas fica meio isento a isso, né? Não, o mercado não é problema meu, estratégia da empresa não é problema meu, a equipe eu não gosto. E aí vira uma ilha, uma bolha, né? De conhecimento, de capacidade técnica, mas meio que se isola profissionalmente, né? Como você vê isso no seu segmento aí, André? Sim, você disse, Luiz, é bem verdade, bem comum, na verdade, no mercado de tecnologia. Eu acho que o mercado como um todo é sempre mais uma certificação, eu vou fazer a certificação de não sei lá o que, disso aqui, para realmente, enfim, te dar capacidade até dentro do meio, isso é muito bem visto. Só que a partir do momento que você começa a subir os níveis, né, ir para, enfim, gestão, supervisão, gestão, liderança, realmente, isso acaba tendo um menor peso, né? Porque no final você vai lidar com as pessoas, você vai lidar com clientes, etc. E isso, infelizmente, as certificações especificamente elas não ensinam, né? Então, hoje em dia, eu vivi muito isso, eu já tive do outro lado, que tem essa percepção de o técnico versus o business, né? Então, eu faço as minhas coisas técnicas, mas aí o pessoal de business faz as coisas dele e é isso, né? Não, geralmente, Se em pelo algum menos a minha momento, percepção, se em algum momento as coisas convergirem, tudo bem, se não, não é problema meu, né? Pensamento exatamente. totalmente. Eu fiz a minha parte, é isso. Infelizmente é bem comum, né? E como já estive do outro lado, isso acaba realmente acontecendo. Eu já fiz isso também. Mas tem que ter uma mudança de mentalidade, de tipo, agora, na verdade, eu sou a parte técnica, eu estou dando suporte para toda a parte de business, né? Todo mundo se conversa e todo mundo caminha para o mesmo objetivo, o mesmo ideal. Só que nem sempre, infelizmente, isso acontece e, obviamente, isso também é refletido na liderança técnica, né? Se a liderança técnica não tem essa visão business, negócios, de como juntar as duas e casar esses interesses, fica realmente bem apartado e acaba ficando um déficit aí de performance para a empresa como um todo, né? Eu vejo que o técnico, pelo que você me falou aí, me confirma uma teoria que eu tenho, né? O técnico se responsabiliza muito pelo produto ou pelo serviço que ele presta. E o líder, gestor, tem que se responsabilizar pelo resultado final do negócio. Então, não adianta você ter o melhor produto do mundo que não vende, né? Não adianta ter o melhor produto do mundo se tu está com um problema com relacionamento com o seu cliente, né? Então, ampliar essa visão, e aí, como eu falei no começo, eu acho tua carreira muito precoce, fico feliz de ver isso de verdade, porque essa mudança de mindset, quanto mais rápido for, melhor para o profissional, né? Melhor para a carreira, você amplia as suas possibilidades. E eu entendo
que a paixão pela profissão atrapalha isso, né? O purismo, o preciosismo, um engenheiro, por exemplo, que é o nosso tema, que é o nosso assunto. O cara tem um puto orgulho daquilo, e eu estava falando, eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito engraçado, né? Tem um cliente meu que ele é gerente de operações, gerente até gerenciando um portfólio de clientes, técnico, engenheiro eletricista. E ele se gaba de ter no porta-mala do carro dele um macacão lá de capacete para operar a cabine primária, tal, né? E eu falo para ele, não é mais você que tem que fazer isso. Não, mas se precisar, eu vou. Se precisar, você vai lá de bermuda. Mas não é o caso de você andar desse jeito para ter sempre uma desculpa para operar o negócio que não é mais responsabilidade dele, né? Tem que saber, né? Delegar, deixar de fato para quem está na vez, para você ter tempo de ter pensamento estratégico, para você ter tempo de observar as relações tal, para se posicionar melhor, né? Enfim, fazer gestão de fato e não operação, né? Sim. Acho que isso aconteceu comigo mais pela transição, né? Eu estava saindo do liderança técnica e assumindo o cargo atual, que é a liderança basicamente de business. Eu até conversei com você, Luiz, né, na época, e um dos meus medos era realmente perder o viés técnico. Não nem o viés, mas a aptidão técnica, né? Do tipo, eu gosto de programar, eu faço desenvolvimento de software, etc. E eu não queria perder isso. Isso foi, na verdade, uma dificuldade do início, pelo menos dessa minha posição, que era deixar, né, largar o osso, falar, não sou mais técnico, eu não vou mais programar, eu tenho aqui até no meu computador instalado ainda o Visual Studio, né, que é onde a gente programa, mas foi Deixa aí, né? um ato de desespero no início que eu só olho para ele e falo, nossa, não tem nem como eu abrir isso aqui e fazer alguma coisa, mas pelo menos no meu caso foi um pouco, demorou pelo menos um mês aí para fazer a associação, mas depois que faz também, aí eu perceber que não o meu, mas do líder especificamente, que está fazendo essa transição, o que você traz, na verdade, é a sua bagagem técnica, desculpa, de como você entende que dá para fazer, mas não é você que mais vai fazer, né? Você vai delegar para uma pessoa, para, enfim, o seu gerente técnico agora, para ele que então sente com o time e planeje e execute, né? Você só tem uma noção agora, você não é mais a pessoa que senta na frente do computador, pelo menos no meu caso, e vai programar e fazer a coisa acontecer. Né? Você, como pelo menos a minha visão como líder e como gestor, enfim, é como você facilita para que as coisas aconteçam e como você guia e direciona quando precisa, obviamente, para que as coisas encaminhem em prol do objetivo da empresa muito mais do que sentar e fazer código, né? E eu criei uma imagem, uma metáfora dos 3 pilares de quem está ocupando uma liderança, vindo de uma carreira técnica. Então, ou melhor, evoluindo numa carreira técnica. E eu falo que são 3 pilares. O pilar central é o pilar técnico, é aquele que é mais forte, que te sustentou até o momento. Os 2 pilares laterais, sem importância, sem prioridade entre os dois, são o pilar estratégico e o pilar comercial. E os 3 pilares estão fincados sobre uma base muito sólida, que é a equipe. Então, eu falo assim, se fechar isso, fechou tudo. Você tem uma visão estratégica, que é a visão do teu negócio, da tua empresa, do conglomerado, da organização. Você tem a visão, inclusive, do mercado, né? Para onde esse mercado está indo. Aí o técnico é o que a gente falou até agora. O comercial é quem são meus clientes, para onde está indo o mercado dos meus clientes. Certo? Então tem que conhecer profundamente isso. E para você transitar bem entre esses 3 pilares, que eventualmente o técnico ainda é importante para você dar um apoio comercial, para você participar da evolução do produto, você tem que ter uma equipe forte que te deixe livre para fazer isso. Senão você não consegue delegar, continua executando. Foi até
tema de uma conversa nossa recente aí, com a interveniência do meu filho. Mas é isso. Como você vai delegar se a sua equipe é frágil, você não confia na equipe e você não consegue transitar, você fica, mais uma vez, centrado no pilar técnico, sem conseguir formar a equipe e escravo da fraqueza da sua equipe, né? Como que é a equipe para você, André? Tá. Com equipes especificamente, enfim, como eu tenho diferentes áreas, né, que eu preciso, enfim, atuar, ou pelo menos ter uma presença, a parte técnica especificamente, que de novo é da onde eu vim, é o que eu hoje em dia menos toco. Realmente a equipe que está alocada tecnicamente é muito boa, confio 100%, eles performam 100% também, então qualquer tipo de me intrometer ali não faz muito sentido, realmente é só se Que alguma bom coisa chegar a essa precisa, conclusão, né? se alguma coisa precisa ser escalada para o time lá fora, da Polônia, mas caso contrário é o último recurso, eu sou o último recurso a ser usado pela equipe. E aí, obviamente, que a minha atenção fica mais voltada para comercial e estratégica, né? Então, seja dos clientes existentes que a gente já tem na carteira, como também dos novos clientes que a gente pretende adquirir, né? Então, minha participação aí, obviamente, é um pouco maior, e não realizando nada ou operacionalmente, mas realmente entendendo próximos passos, como que a gente pode agir, como que a gente pode atuar da melhor maneira, traçando estratégias, porque é dali que realmente a gente vai crescer em termos de receita e tal, né? Mas para cada equipe, então a gente tem a equipe que cuida dos clientes atuais, a gente tem um gestor em cima, um líder também daquela equipe, então minha interação é mais com o líder do que com a equipe como um todo, mas a minha presença nessas duas equipes, seja de novos clientes, seja de clientes existentes, é um pouco mais presente, eu diria. Então a gente tem mais reuniões estratégicas, mais reuniões comerciais e tal, mas eu sempre tento deixar as pessoas fazerem o trabalho delas, né? E eu só vou falar alguma coisa ou atuar quando eu vejo que está desalinhado com o que a gente tem de estratégia dentro da empresa. Você falou uma coisa que é muito curiosa aí, porque eu imagino que a maior dificuldade, pelo menos é a maior dificuldade que eu vejo nos meus clientes, que é essa liberação primeiro e maior da área técnica. Quer dizer, depende de confiança nas pessoas, né? E depende muito de desprendimento também, né, André? Eu vejo assim, também tem eu não sei se virou vídeo já, mas tem um artigo que eu escrevi um tempo atrás, que eu falo que quando você é promovido na mesma empresa, seus pares viram seus subordinados, e você também falou sobre isso naquele e-mail de outro dia. Seus pares viram seus subordinados. E a relação dessa nova relação profissional, a qualidade dessa relação vai depender diretamente de como era a relação anterior. Então, aí deixa que eu falo, você não precisa falar, concordar nem negar nada. Mas é importante nesse momento. Chega nessa hora, na hora que você está ali numa posição buscando progressão na carreira, fica de cotovelada, fica meio que sacaneando o colega, fica se protegendo, disputando preferência do chefe, disputando o novo cargo e tal. E aí o promovido não é você. Aí eu falo assim, tem dois problemas aí, né? Tem duas situações, uma boa e uma ruim. A boa é que você conhece muito aquele cara. A ruim é que você conhece muito aquele cara. Quer dizer, conhecer bem pode ser bom ou ruim, dependendo de como foi a relação. Então, eu estou descendo o nível aqui para falar o seguinte: enquanto você é técnico, seja o melhor colega possível, colabore, coopere, pense em equipe, pense em subir todo mundo junto. Porque se o teu colega do teu lado vira teu chefe, você está bem posicionado, como você fala agora. Você está tranquilo com a sua equipe, você conhece a qualidade da equipe. Você sabe que na hora que chegar em você é porque deu ruim mesmo, né? Os caras vão fazer tudo o que precisa.
Exatamente. Isso é uma dica que eu estou dando aqui para a nossa audiência aqui, que não adianta você ter uma intenção de progressão de carreira a qualquer custo, não vale a pena. Porque você não sabe como que as coisas vão resultar no final, né? E se numa situação dessa, o teu colega de mesa aqui do teu lado, a bancada do lado, o cara é promovido e vira seu chefe, o que você faz? Pede a conta e vai embora? Porque tanto que sacaneou o cara, né? Como você vê isso? Vai, vamos falar. Não precisa contar a tua história, não, porque eu sei que você está bem com a tua equipe e você Sim. manteve praticamente todo mundo aí, né? Sim. Eu não me importo muito porque, sinceramente, eu posso falar que eu acho que eu tive sorte em estar em um ambiente muito bom. Ótimo. Acho que isso tem um papel muito importante, enfim, para todos os profissionais, para desenvolvimento próprio, desenvolvimento da própria carreira e para lidar também com esse tipo de situação. Então, quando uma pessoa é promovida e não é a outra, em um ambiente saudável, não tóxico e que todo mundo está lutando pela o mesmo objetivo, isso na verdade é visto como uma coisa positiva para aquela pessoa que está subindo e não tem nenhum tipo de passar a perna, sabe? Que, enfim, a gente ouve no mercado que existe em alguns tipos de ambiente. No meu caso foi super tranquilo porque realmente a gente estava num ambiente muito bom, a empresa proporciona isso, né? Então a liderança na época Ótimo. continua lá, seja da Polônia, seja local, ela sempre proporcionou esse tipo de interação, esse tipo de compartilhamento de conhecimento, todo mundo se ajudando, não tem aquele tipo de eu sei disso, então vai ficar comigo e não vou compartilhar com ninguém porque vai ser melhor para mim. Isso não existe, né? Perfeito. Então todo mundo luta junto pelo mesmo propósito. Eu acho que até isso, essa mentalidade, né, de tipo, eu conheço, eu tenho esse conhecimento e não vou passar para ninguém, na minha visão é prejudicial para a pessoa especificamente, né? Então, quanto Perfeito. mais conhecimento você tem, e menos você passa, mais essencial você se torna naquele papel, não no papel acima. Então, Exatamente. É uma é trava de difícil. carreira. Exatamente. Eu falo sempre que tem gente que assim, eu sou consultado muito, eu faço parte de um grupo de mentoria no LinkedIn e uma das perguntas que eu mais recebo é por que eu não sou promovido? Eu trabalho bem. Eu falo, se você fizer magnificamente bem aquilo que você é pago para fazer, eu vou te promover por quê? Então, parabéns, você faz muito bem aquilo que eu te pago para fazer. O que você agrega de valor? O que você traz de pensamento é, é, acessório? Né? O que você pensa ajuda a agregar de valor naquilo na empresa, no seu produto, na tua área? Não, se você chega lá, baixa a cabeça no seu trabalho e faz pra caramba, você vai passar 30 anos. Não é um cara descartável, provavelmente, mas também não é promovível. Ele não vai ser demitido, mas também não vai ser promovido. Então, quanto mais você souber, mais compartilhar, e quanto mais buscar conhecimento fora da tua especialidade ou da tua atividade do momento, melhor. Né? E você falou uma coisa para mim que é super importante. E eu não tenho experiência nenhuma com empresas da Polônia que são sediadas na Polônia, como a sua. Né? Eu não tenho informação da cultura polonesa e tal, mas quando você fala que o ambiente bom vem proporcionado pela própria empresa, que é política da empresa, é valor da empresa, isso eu acho muito legal. Porque a minha definição de equipe de alta performance é que equipe de alta performance são aquelas que entregam mais que 100% do resultado, mais que 100% da meta, de forma consistente, sem grandes oscilações, no ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Aí, quando eu falo isso, os céticos, né, porque executivo gosta de parecer cético, né, não vem com história. Aí fala para mim assim, não, se entregar só 100% do resultado, tá bom. Eu falo, mas eu estou falando de equipe de alta performance. 100% do resultado, mais uma vez, é obrigação. Então, não é alta performance. Eu te dei a meta de 100, você entregou 100, parabéns, obrigado, valeu. De forma consistente, sem grandes oscilações.
Não dá para entregar o resultado pela média. Quem trabalha com fluxo de caixa, quem trabalha com regime fiscal, tal, sabe se você tem que ter faturamento todo mês, tal, senão, você imagina o cara que tem que entregar 1 milhão por ano, ele começa os 2 primeiros meses sem entregar nada. No outro, ele faz 300 mil. Está na média? Tá, mas quebrou o caixa nos 2 primeiros meses. Então, consistência te garante o planejamento, né? Te garante o fluxo de caixa, te garante investimento, um monte de coisa. E chega no pior, né? Porque aí o cara fala para mim, não, se ele estiver entregando mais que 100% da meta, eu não vou estar preocupado da consistência. Se ele entregar no final, eu falo, não, bicho, você está fazendo conta que você vai matar o teu financeiro lá, o planejamento anual. Aí tem o pior, que o cara fala, não, se estiver entregando 100%, mais de 100% da meta, com consistência, eu não quero nem saber do ambiente. Eu falo, meu, olha o erro, André. O ambiente é o que sustenta os profissionais de alta performance. Porque o cara que gosta de resultado, ele gosta de dar resultado, ele gosta de aprender, de compartilhar, tá? Se o ambiente for ruim, ele vai embora. É aquele negócio que no empate, uma proposta que fizerem para ele, leva. Às vezes, perdendo um pouco, o cara vai embora para experimentar. Tem gente que fala assim, mas ele não conhece o ambiente e não vai trocar o certo pelo duvidoso. Prefere trocar, porque o teu ele já conhece. Então, e aí numa área técnica, num segmento estritamente técnico como o seu, valorizar o ambiente, para mim, é um negócio que até me emociona, sabe? Porque eu falo, porra, não vejo isso. Eu vejo só cotovelada. E como é que está para vocês nesse momento agora, manter o ambiente? Nesse momento de quarentena, nós estamos aqui no dia... hoje é 10, né, 10 de abril, sexta-feira, feriado no Brasil. E o ambiente depende muito de convívio, depende muito de relacionamento, depende do olho no olho. Como é que está nesse momento para vocês, André? Que vocês estão tudo em home office e todo mundo, no mundo inteiro. Tal. Sim. É um grande desafio, né? A gente já está de home office há um mês, exatamente. A gente começou no dia 9 de março. Vocês começaram antes da maioria aqui, né? Eu lembro. A gente começou antes, então todo mundo de home office por um mês. É desafiador a parte de comunicação, no começo principalmente, né? Porque quando a gente está todo mundo no escritório é muito mais fácil. Você, preciso de alguma coisa rápida, preciso alinhar alguma coisa, você chama ali de canto, vai para uma sala, alinha, volta para a mesa, acabou, né? Estando de home office é um pouco mais difícil, né? Você tem que mandar mensagem, a pessoa tem que ver a mensagem, tem que responder, etc. Mas eu acho que, na minha percepção, a gente aí fez algumas adaptações dentro dos times. Então os times têm um sync-up diário, tipo 15 minutos rápido, todos os dias, com certeza todo mundo vai se falar, trocar experiência e dificuldades do que passou, do que precisa ser feito para o próximo dia, né? Um pouco da metodologia ágil, né? de projetos. Sim. A gente implementou para ter esse tipo de contato um pouco melhor. A gente manteve grande parte das coisas. A gente tem uma reunião semanal com o time inteiro no começo da semana para falar quais foram os desafios como empresa da semana anterior, do que a gente espera para essa semana. Então, a gente tem deixar realmente a comunicação ainda bem presente e enfim, sim, no dia a dia, né? Acho que as pessoas acabam se acostumando com o meio de comunicação por mensagem. A gente usa o Slack lá dentro da empresa, então, enfim, tem vários pontos aí que a gente pode usar dentro da ferramenta que facilitam a comunicação e alinhamento de expectativas e do que precisa ser feito, etc. Né? Mas ainda assim é um desafio o home office especificamente, porque assim, o que a gente viu bastante, as pessoas sofrem com enfim, com distrações dentro de casa, né? Então, você tem um gato, você tem um cachorro, enfim, você não tem um espaço, você tem filho, você tem
uma esposa, você divide o apartamento com um colega, você não tem um escritório dentro da sua casa, né? Então você precisa de uma mesa, de um local mais tranquilo, mais confortável. Tinha gente que não tinha nem cadeira para sentar, para trabalhar, então a gente foi lá no escritório, pegou a cadeira do escritório, não tinha monitor, não tinha uma mesa, a gente também comprou mesa para o funcionário, tudo para pelo menos, no mínimo, deixar o mais confortável possível e longe das distrações, mas ainda assim é um desafio constante, né? E aí vai muito do perfil da pessoa também, né? Então, pela minha percepção, falando com o time, a parte técnica é a que está mais tranquila de home office, porque A é um parte pessoal que já emocional. é um time que já está acostumado a fazer comunicação por Slack mais do que realmente pessoalmente, está mais tranquilo com o home office, não tem que falar com o cliente direto, então o impacto é bem menor. Agora, para o time comercial como um todo, é um pouco mais desafiador, né? Então, são pessoas, o perfil das pessoas comerciais é um pouco mais pessoal, realmente. É Então, gente de relacionamento, né? relacionamento, precisa sair, precisa encontrar pessoas, precisa não dá para ficar o dia inteiro dentro de casa, então tem essas dificuldades, né? Mas aí, como empresa, a gente também vai tentando criar mecanismos para que isso seja mitigado. Então, por exemplo, ontem, na verdade, isso surgiu do time técnico e a gente já implementou para a empresa inteira. Toda semana a gente tem o happy hour virtual. Então, todo mundo conecta no Hangouts e, enfim, fica conversando sobre coisas diversas, enfim, tendo uma interação todo mundo junto para minimizar, pelo menos, essa falta de interação física, né, entre as Que legal. pessoas. Que legal. Eu tive, já no comecinho da quarentena da maioria do Brasil, aí acho que foi dia 13 de março, foi uma sexta-feira, então começou na segunda-feira, dia 16. E aí eu fiz um vídeo e no LinkedIn, algumas pessoas comentaram, dizendo, não, é muito melhor, dá para concentrar mais no trabalho, não sei o quê, no home office. Eu falei, imagina, cara, porque quando você faz home office, porque você escolheu fazer home office, é uma coisa. Que nem eu trabalho em home office faz tempo, fechei meu escritório faz quase 3 anos. Falei, meu cliente não vai no meu escritório. E eu vou lá trabalhar sozinho no escritório, lá, então, às vezes, com um funcionário, deixa o funcionário em casa, eu fico em casa, não preciso sair. Eu não tenho o menor problema com isso, já faz bastante tempo que eu faço. Mas as pessoas, e eu falava justamente isso que você falou, as pessoas que foram impostas, para quem foi imposto o home office, ele não foi. As crianças ficaram de férias na escola, a esposa ou o marido também está em home office, e aí complica, porque não é aquela situação que você está no teu conforto, você que escolheu fazer, se você precisar, você vai para o escritório, termina o trabalho, não tem isso, né? E reconhecer isso, que é uma dificuldade emocional mesmo, afeta o temperamento das pessoas. Eu falo, se eu até nesse vídeo eu faço uma gracinha lá que eu falo que você trabalhando no computador e o gatinho passando em cima é legal em videozinho do Instagram, né, de memes, mas na hora que você está trabalhando, você quer torcer o pescoço do gatinho. Né? O filho te puxando, pai, vem brincar, tá passando desenho. Não, bicho, estou trabalhando. Então, se a gente não levar em conta tudo isso, fica injusto esse negócio, né? Quer dizer, esperar que a produtividade seja exatamente a mesma e que tudo fique normal é ignorar uma situação que nós nunca vivemos. Não tem. Quem sabe viver com isso? Ninguém, nunca experimentou. Por mais que tenha experiência em home office, é outro tipo de home office agora. Né? E é complicado. Muito complicado. Infelizmente é. Mas acho que um ponto positivo aí que a gente enxergou até esses reuniões diárias, o time mesmo disse, nossa, a gente depois do home office a gente precisa continuar com isso, porque está sendo muito positivo para o nosso trabalho, né? Tipo, realmente ter essa comunicação, esse alinhamento rápido, não demorado, né? Mas ainda assim eficaz
do que precisa ser feito, de como vai ser feito, se precisa consultar alguém, até ter informação de outras pessoas do time ali. Então, isso eu vejo como uma coisa muito positiva, né? E acho que, como o mercado também, isso, enfim, muitas pessoas já estão falando nisso no LinkedIn e tal, que é a mudança de mindset aí de muitos líderes, né? Do tipo, home office não funciona, home office Foi a obrigado a pessoa testar. vai ficar, não vai trabalhar, não sei lá o quê, quando na verdade não é assim, né? Acho que Não, foi obrigado a testar na marra. é, A experiência que eu estou tendo aqui é que aquelas pessoas que reclamam, por exemplo, os gestores que são meus clientes, que reclamam da equipe dele, estão reclamando dos mesmos caras que reclamavam quando estava todo mundo no mesmo ambiente. Então, não tem surpresa. O funcionário que está fazendo mimimi, que está fazendo chororô, são os mesmos que faz na hora que está lá na empresa. Então, assim, o padrão se repete. Tem um susto de acomodação ali, e depois o padrão se repete. As pessoas não ficam diferentes por causa disso. Né? O comportamento, a personalidade não muda assim, porque tem um vírus no ar aí. O que está acontecendo, e é bom, mas é ruim, porque depende do aspecto que você vê, é que teve cliente meu, diretor de empresa, que falou o seguinte: Luiz, dá para me entregar meio andar do escritório que a gente ocupa ali, na região da Paulista. Porque eu vi que eu não preciso de um monte de gente que eu achava que eu precisava. Então, é terrível isso. Quer dizer, mas é bom, porque isso deixou todo mundo pelado, está todo mundo nu. Sabe? Então ele falou assim: quem eu achava que fazia, porque lá fica mostrando lá, e todo mundo me dizia que não fazia, eu vi que não faz mesmo. Eu vi que eu não preciso ir 5 dias por semana no escritório, eu posso ir 2, no máximo 3. O diretor de operações falando. Eu não preciso todo dia no escritório, eu consigo ser super produtivo da minha casa, sem pegar metrô, sem perder tempo, enfim, com todos os transtornos que tem. Agora, eu também acredito que na hora que volta ao normal, tem um movimento de adaptação à volta ao normal. Lá depois volta a ser todo mundo no escritório, não sei quantas horas por dia, um monte de ociosidade, um monte de gente escondendo atrás das ineficiências da própria estrutura e continua do jeito que era. Tomara que não. Eu vou brigar para que não seja assim. Espero que não, né? Esse é o intuito, que algo mude. Pelo menos cada empresa precisa, nessa volta, fazer uma reaprendizagem aí de como lidar com, enfim, como implementar, talvez, outras políticas de home office. Enfim, tem muita coisa para ser discutida e, obviamente, o objetivo é não voltar ao que era antes, né? Mas muito difícil saber se isso vai acontecer. Eu torço para que não. André, para a gente caminhar para o final, e obrigado aí pelo seu tempo, eu faço duas perguntas para você. Primeiro, e aí você fica à vontade para responder as duas na sequência. Primeiro, qual foi a sua maior dificuldade em relacionamento à gestão de equipe quando você se tornou um líder de negócio, um líder de business? Então, o que você mais sentia dificuldade, que você tinha que aprender uma aptidão de liderança? E segundo que grande dica você pode dar para a nossa audiência técnica aí, os engenheiros, os profissionais de tecnologia? Eu tenho bastante relacionamento com o pessoal de facilities, manutenção e tal. Que grande dica você pode dar para quem está na carreira técnica e quer progredir na carreira indefinidamente, até onde for possível, dentro da perspectiva dele? Tá. Bom, primeira pergunta, gestão de equipes como um todo. Eu acho que, para a pessoa técnica especificamente, é que a gente nunca aprendeu a fazer isso. Esse aqui é o primeiro grande desafio. Ninguém nunca ensinou, a gente geralmente nunca teve nenhum tipo de matéria ou nenhum tipo de contato com essa parte. Então, Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, no modo geral, né? Obviamente que se você está falando só de gestão de pessoas técnicas, é um pouco mais
fácil porque, enfim, está dentro do seu ambiente ainda, tem os desafios, obviamente, de liderança que precisam ser aprendidos e tal, mas é um pouquinho, talvez, mais fácil do que se você for já para uma área que tem que lidar com outros perfis, outras áreas e outros desafios. Então, aí fica, obviamente, muito mais difícil. Mas acho que, para mim, especificamente, acho que a grande dificuldade que eu tive, ou o grande desafio nessa mudança técnica para gestão de negócios como um todo, era realmente são dois, tá? Eu falo a parte de liderança, acho que é como lidar com diferentes pessoas, diferentes perfis, né? Porque, de novo, perfil técnico geralmente tende na mesma linha, outros perfis tendem a diferentes outras linhas, então como casar a comunicação, como você motiva a pessoa, como você instrui, enfim, como você faz tudo, né? Os timings são diferentes, né? As abordagens é diferente. A linha de raciocínio é diferente. Né? Exatamente. O que é muito bom, na verdade, porque aí é a diversidade de time e tal. Mas, como líder, você precisa, na minha visão, ter a humildade de falar, cara, eu realmente não sei. Eu tô mudando para cá, mas a parte de vendas comercial eu nunca fiz. Então, eu tenho que entender como é que é feito, como a pessoa está fazendo, para entender como lidar com essa pessoa. Né? Então, acho que esse foi o maior desafio na hora que eu mudei. Foi assim um período de adaptação extenso, eu diria, porque não é um negócio que você aprende de um dia para outro, né? Ou de uma semana para outra. É uma coisa que requer ali um pouco de dedicação e tempo, né? Um experiência processo. e tal. É um processo. E acho que o segundo maior desafio dentro dessa parte de liderança e tal, não era a parte de delegação, mas na verdade a parte de entender onde que eu precisava entrar e onde eu não precisava entrar. Então, no início, quando você recebe o cargo, você quer fazer tudo. Agora eu sou o líder, eu preciso estar sempre presente em todos os pontos, eu preciso mostrar e tal. Na verdade, infelizmente, não existe tempo e não existe agenda para você conseguir fazer tudo. Né? E você ter uma equipe para isso. Né? Então, o desafio é sentar e gerenciar o seu tempo para conseguir pensar em como delegar as coisas para você ter mais tempo em gastar na parte estratégica. Né? Que idealmente a empresa te colocou ali não era para fazer operacionalmente as coisas, é realmente para liderar e pensar como ir para o próximo estágio como empresa. Né? Acho que, enfim, aí para mim foram os dois principais desafios e ainda é um desafio a parte de delegação, a parte de pensar estrategicamente e não querer entrar nas coisas é um desafio constante, porque meu desafio, não estou falando que todo líder tem, mas é um ímpeto, né? Que você, não, eu vou fazer isso aqui porque vai ser mais rápido, porque vai me tomar menos tempo do que pedir para alguém fazer, mas aí você tem que parar para pensar, não, peraí, mas não faz sentido eu fazer isso, então deixa outra pessoa fazer, porque, enfim, aí tem outras divagações dentro disso. Mas, deixa eu fazer enfim. um parênteses aí, André, antes de você falar da dica final aí, você falou duas coisas importantes que eu posso contribuir aí com quem estiver ouvindo a gente. Então, primeiro, naquele caso de como interagir com as pessoas, tal, eu falo uma máxima que até contrariando uma frase feita muito comum aí no mercado, que é aquele negócio de que trata as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. E um erro que o técnico, o cara muito técnico comete é fazer isso. Ele, o técnico, ele quer que fale o que tem que fazer, que ele faça. E tem níveis de sensibilidade, de percepção da demanda vinda do chefe diferentes nas outras áreas. Tal. E, às vezes, na própria área técnica. Então, eu inverto essa frase e falo, trate as pessoas do jeito que elas gostariam de ser tratadas. Faz toda a diferença. E, para isso, você tem que conhecer as pessoas. Né? Não adianta você querer unificar comportamento
para uns você vai ser o cara super justo, legal, tal, para outros você vai ser um troglodita, ou então um cara insensível, enfim. Ou então, para aquele cara que você precisa chegar e dar a demanda e sair fora, você vai ficar lá dando detalhe e sendo mais atencioso. Não estou nem falando de fazer média, não, mas ser mais atencioso. Tal. O cara não precisa, dá a demanda e sai fora. Então, tem que conhecer as pessoas, conheça seu time, seja de que tamanho for. Se tiver, você tem 7 diretos, você precisa saber quem são os outros, mas esses 7 diretos você tem que conhecer bem. E da outra coisa que você falou, é a definição de prioridades, o que delegar. Né? Quando você tem aqueles 3 pilares que eu falei na mão, você conhece profundamente a estratégia da tua empresa, você conhece profundamente o seu mercado e a parte técnica é a tua fortaleza, definir prioridades por ordem de importância é muito fácil. Não é por urgência, não é pelo que eu mais gosto, não é pelo cliente que deu a bronca. Né? Tem gente que define prioridade aleatoriamente, não dá para ser assim. Se você não entender perfeitamente do contexto geral no que você está inserido e que você tem responsabilidade de conduzir, vai se equivocar nas prioridades. Né? Vai ficar sempre trabalhando na urgência, e na urgência a chance de dar merda é grande. Falando infelizmente é verdade. Isso é. Pois bem, André, para a gente terminar, que dica você dá para o nosso técnico, engenheiro ou técnico de qualquer profissão que trabalha tecnicamente, mas quer evoluir na carreira de liderança e gestão? Basicamente é ter contato com coisas não técnicas. Esse acho que é primeira grande dica. Se o técnico, a técnica, a pessoa quer seguir uma carreira de liderança, de gestão e talvez seguir para o lado dos negócios, porque nem sempre a pessoa quer deixar a parte técnica totalmente de lado, mas ainda assim, dentro de uma gestão, liderança técnica, você tem que ter a visão de business, senão o negócio não anda. Então, o primeiro passo aí realmente procurar conhecimento, seja curso, seja troca de experiência, seja um coach, seja um mentor, fora da área técnica, para que ela tenha mais contato com isso, né? Então, livros, podcasts, todo esse outro tipo de conteúdo também é muito importante. Eu, pelo menos, comecei dessa maneira. Eu sempre almejei chegar num cargo de liderança mais focado em business. Então, eu sempre estava atrás de conhecimento e de conteúdo específico para isso. Claro que saber o conteúdo não quer dizer que você vai saber aplicá-lo. Né? Exatamente. Infelizmente, não é só ler o livro que vai fazer você ser um bom líder, mas pelo menos ajuda você a ter um fundamento, né, para o próximo passo, que aí, claro que vem da oportunidade, de etc., dentro da empresa e tal, mas acho que a partir do momento que você entra já no cargo de liderança, você já tem que ter uma base, né? Dificilmente uma empresa vai te colocar num cargo de liderança sem você ter demonstrado qualidades ou, enfim, comportamentos que levem a empresa a crer que você vai performar bem lá dentro. Né? Importantíssimo isso que você falou, porque muita gente reivindica a liderança ou pelo tempo de casa ou pelo bom trabalho técnico, e absolutamente isso não é pré-requisito, não é condição de promoção, de evolução de carreira. Perfeito, André. Perfeito. Eu acho que eu teria tantas outras coisas para perguntar para você, por exemplo, teu mestrado na Alemanha, 2 anos de Alemanha, imagino a experiência que foi e tal, mas a gente já pode até deixar combinado aqui de fazer uma outra conversa e necessariamente, quando acabar a quarentena, aí para a gente ver como que as empresas voltaram e como que está rolando as coisas, e a gente abordar outros assuntos que nós não abordamos aqui. Perfeito. Eu Topa? super topo. Claro. Beleza. Muito obrigado pelo convite, aliás, né? Eu nem agradeci no começo, agradeço no final. Imagina, eu sempre quis ter essa conversa com você, a gente tinha pensado nisso algumas vezes,
Mas até você falou outro dia, não, sempre foi por minha. Não, não foi. Quando não dá, não dá. E no momento de adversidade aqui, a gente arruma um jeito e faz. Sim. E, e eu vou pôr esse vídeo aqui no ar semana que vem, segunda-feira talvez, com o maior orgulho do mundo, o maior prazer de Pô, ver que isso. a tua evolução de carreira, como que um técnico muito bem formado, muito bem capacitado tecnicamente, vira um country manager de uma empresa de expressão do mercado. Não sei o nível de market share aí, mas é uma das líderes de mercado no teu segmento. Sim, na verdade aqui no Brasil a gente já é a maior em termos de retargeting, é a maior mesmo. Então assim, como que isso é possível, desde que tenha foco, desde que tenha compromisso com o objetivo, e você é um exemplo de um monte de coisa que eu falo e porque praticou de fato. É o que você falou, não basta adquirir conhecimento, tem que praticar. Eu falo que conhecimento acumulado é que nem um tesouro enterrado no quintal, não serve para nada, para nada. Se não puser em prática, se não testar, não compartilhar, não serve para nada. É isso Obrigado, aí. André. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Espero conseguir contribuir com o próximo vídeo aí no futuro. Com certeza. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, pessoal. Então, estou terminando aqui. Eu desejo a todos muito sucesso, alegria e felicidade. E, em especial, um grande abraço para o André. Tchau, tchau.